Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem aí vendo. Hoje estou gravando aqui em 7 de setembro, são 6h45 da manhã, ok? Então, conforme havia prometido, eu estou gravando essa aula que representa aí como se fosse a última aula, do nosso curso de Introdução à Ciência Política. Não é uma obrigação do programa que eu estou fazendo, de auxílio acadêmico, mas eu pedi para o professor Gileno, para que deixasse apresentar essa aula para vocês como uma experiência de docência em graduação. Então, eu sou professor de ensino médio, nunca tive essa experiência de lecionar na graduação, então seria como uma experiência, certo? Então, preparei para vocês aqui uma apresentação a respeito, dos discursos, okay? Que é a obra do Maquiavel que nós vamos trabalhar nessa semana, certo? Então, vamos lá. Já desde antemão, recomendo a vocês, que vejam também a aula do professor Gileno. O professor, ele deixou para vocês também a aula, dessa obra. Então, acho interessante vocês verem as duas aulas, porque, obviamente, eu não vou ter a erudição do professor Gileno, todo esses subsídios que ele tem, claro, certo? Sou formado em História, também sou licenciado em História, então pretendo aqui contribuir também com esse meu conhecimento histórico para entender essa obra do Maquiavel. Não vou trabalhar, obviamente, a obra toda, vou trabalhar apenas o livro 1, alguns capítulos que foram aqueles que foram selecionados pelo professor Gileno. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas aí, preparei uma apresentação e a apresentação, ela é interessante porque ela vai oferecer um roteiro para mim, vai oferecer, alguns excertos aí que eu separei da obra do Maquiavel, ok? Então vamos lá. Pensando na questão da metodologia, gente, o caminho que o Maquiavel ele decidiu para preparar essa obra, Então ele vai ter como matéria-prima, assim como ele teve, no Príncipe, a história republicana romana, que foi aquela história escrita pelo Tito Livio. Então, pensando, naquilo que ele utilizou para escrever essa obra, o corpus dessa obra, dele foi o livro do Tito Livio, trabalhando com, a chamada primeira década de Tito Livio. Então, é mais ou menos o que nós vimos com o Príncipe, Então, ele vai se valer da história republicana romana, como base para tentar entender a realidade política dele, a realidade política do seu tempo. De certa forma, é uma análise comparativa, certo? Então, ele vai tentar buscar ali as situações, algumas semelhanças nas situações, da história com o que ele vive. Então, é uma obra normativa, É uma obra normativa porque ele vai dar ali as suas dicas, as suas sugestões, Ele tem as suas convicções. Então, ele tem uma crença muito forte dentro das capacidades, do que ele entendia por virtude republicana romana antiga, Então, dessas coisas todas, vão servir uma espécie de parâmetro para que, a política fosse praticada no seu tempo. Não vamos nos esquecer que Maquiavel ele é um autor que viveu o Renascimento italiano.
E quando a gente pensa no Renascimento, a gente lembra muito, né, na questão da arte, da obra de arte, das esculturas, né? Mas, né, todos dentro do Renascimento, né, se voltam, ou quase todos se voltam para o mundo greco-romano antigo, né, para a antiguidade clássica. Então, os valores, a questão da filosofia, a questão da estética, né, tudo isso se torna uma referência para essas pessoas do Renascimento, né? Então, eu nem vou aqui aprofundar naquilo que o professor Gileno já disse a respeito da Itália, né? Então, percebam que eu coloco Itália entre aspas, porque não existia Itália. A Península Itálica era toda fragmentada. Então, esse objetivo do Maquiavel, ainda ele existe nessa obra dele, né? A única coisa de diferente aqui é que ele vai assumir, né, que ele era republicano, que ele entendia a república como a melhor forma de governo, né, ou a forma mais equilibrada de governo. Então nós temos um segmento nesse sentido aí, pensando na sua outra obra que nós vimos, O Príncipe. Então entendam que a história antiga é uma fonte de inspiração para ele, né? A história antiga, o mundo antigo clássico, né, é uma fonte de inspiração. Então essas lições do passado, na visão dele, elas estão carregadas de virtude, né? Elas estão carregadas de virtude. E é essa virtude que os homens do presente devem usar para tentar domar a fortuna, né? A circunstância, o presente, né? Os fatos que conspiram contra ou a favor. E aí eu separei para vocês um trechinho, né? Ele não está naqueles capítulos, né, separados pelo professor Gileno, mas, né, ele está presente no primeiro livro, que é esse que a gente está analisando, que vai tratar, né, da parte da formação da cidade, da questão da liberdade, essa coisa toda. Então percebam que alguns termos eu coloquei em negrito e sublinhei. E diz ele, né, nas palavras do Maquiavel: aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cada estado e utilizar os mesmos meios que os empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais os remédios que já foram empregados, imaginar outros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos. É mais ou menos como nós costumamos falar, né, para os nossos alunos, né, vocês já devem ter ouvido isso. A gente estuda a história para não repetir os erros no presente, né, ou, né, no futuro. Então, a história é como um farol, né, para a gente. Mesmo assim, né, às vezes a gente insiste em certas posturas, em certos remédios e acaba reproduzindo coisas do passado, né, como nós, né, lógico, cada um no seu tempo, mas percebemos, né, dentro desse nosso mundo que vivemos, um retorno a certas ideias, né, como o neofascismo, o neonazismo. Então, mostra, né, que a história ela é meio feita de ciclos, e Maquiavel entendia que a história era feita de ciclos. Não era uma visão linear, evolucionista como muitos têm, certo? Quanto à minha apresentação, né, que vocês já estão vendo aqui, ela vai se focar nesse primeiro livro dos discursos, né, dos comentários do primeira década de Tito Livio, que vai tratar da Constituição do Estado Livre. Então, são 6 capítulos, né, 1 a 5, e o capítulo 9 são capítulos curtinhos, né, e também, para preparar esse slide, eu me vali dos textos, né, indicados pelo professor Gileno na bibliografia, que é o livro do Skinner e da Maria Teresa Sadeck, o Clássicos da Política. Lá no final, eu estou fazendo um breve apêndice para poder trazer um desfecho aí para essa coisa. Nós vamos trabalhar aí né, a respeito enfatizando a república, né, da grandeza de uma república e o que corrompe, né, o que pode corromper a grandeza de uma república ou o que pode corromper a república. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui.
Muito bem. Antes mesmo de entrar no capítulo 1, né, eu separei uma coisa interessante que o Skinner aponta, né? Obviamente comentando Maquiavel. Então, Maquiavel defendia que as instituições romanas, né, republicanas romanas, e a virtude dos seus grandes nomes proporcionaram, né, a Roma a sua grandeza e a hegemonia. Então, a Maquiavel se faz essa questão, né? Por que Roma foi o que foi, né? Então, a resposta está na visão dele, né? Os seus grandes nomes, as suas grandes virtudes, né? As suas grandes virtudes e o que eles criaram, né? Que foram as instituições romanas, republicanas romanas. Então, pensando a República Romana, ela vai de 509 a 27 antes de Cristo. Então, são quase 5 séculos, né, em que instituições, né, permitiram que pessoas vivessem juntas. Então, sem contar, né, o que Roma construiu, né, o que ela, né, nós sempre temos, claro, uma visão crítica de estados imperialistas, mas o que Roma construiu em matéria de material, então isso é uma coisa muito considerável, né? O que Roma se ampliou, levou adiante, né? Pensando, Roma foi o primeiro grande império que construiu uma ideia de cidadania universal a partir do Edito de Caracalla. Então, a abertura para, né, nações estrangeiras. Então, o cara que nascia, por exemplo, né, sei, na Hebreia era considerado um romano. Não era necessário ter nascido, né, de certa forma, dentro da cidade de Roma. Então, e aí ele está novamente, né, focando naquilo já visto no Príncipe, né? Então, se os italianos do seu tempo quisessem, né, construir algo grande, eles deveriam seguir o exemplo, né, das instituições republicanas romanas e a virtude dos seus grandes nomes. Sempre com esse objetivo, né? A procura do bem comum, né? A procura da liberdade, a coisa pública. Então, república, né? A coisa pública. Então, numa república, sempre o público vem antes do privado. A formação de um Estado verdadeiramente republicano, né? Então, muito interessante esse ponto de vista. Adentrando ao primeiro capítulo, o primeiro capítulo é como começaram as cidades de modo geral e como Roma, em particular, teve o seu início. Então, Maquiavel vai apontar que Roma foi fundada e regulada por pessoas virtuosas, né, ou com virtude. E aí a gente lembra, né, quando a gente lembra da fundação de Roma, a gente lembra, né, da história dos dois irmãos e principalmente, né, do assassinato, da história da loba, né, que criou dois irmãos, e do assassinato, o fratricídio, Rômulo mata Remo, né? E aí nós temos muitas aberturas para poder entender o que representou aquilo, né? Então, o mito de Roma, ele vai nos oferecer algumas lições, né? E essas lições seriam, né, de que a força dessa coisa, né, da tensão entre irmãos, né, ou que a gente pode levar para as classes, né, ou como, né, tem aquela ideia de que Remo avança naquilo que Rômulo tinha demarcado, né? Então, a importância da lei, né, para a cidade. Então, tudo isso pode ser colocado, né, como uma lição de moral para a gente, né, ou como uma coisa simbólica da questão romana. Então, quando eu li esse capítulo primeiro, eu me lembrei de um procedimento de análise que a gente utiliza nas nossas pesquisas, que é o Path Dependence, né? Então, ele meio que basicamente diz que as instituições, quando elas são formadas e elas
se institucionalizam, elas vão ter muita força e elas meio que vão condicionar o desenvolvimento posterior. Então, aqui, né, Maquiavel diz que como Roma foi fundada por pessoas, né, virtuosas que criaram boas leis, né, essas boas leis, né, de certa forma, condicionaram ou permitiram o seu desenvolvimento. Né? Então, já vimos isso no Príncipe, né? É preciso ter boas leis. Né? Então, Roma fica também num lugar estratégico, né? Fica em meio a colinas, fica em meio a um rio. Então, o espaço, né, que foi escolhido para ser, né, a cidade de Roma é um espaço fértil, um espaço importante, né, também no que diz respeito à sua segurança, né? Então, Roma, né, dessa sigla SPQR, né, que é Senatus Populus Quae Romanus, né, o Senado e o povo de Roma. Então, para Maquiavel, né, Roma teve sua origem, né, marcada pela liberdade, pela independência. Então, e que por, né, Rômulo e depois os reis posteriores aí, como eles, né, colocaram aí boas leis, né, e apesar de depois, né, alguns reis tentarem restringir a liberdade do povo romano, aquelas virtudes iniciais elas foram tão fortes, né, que ela permitiu que Roma alcançasse tantas coisas. Né? E aí Maquiavel vai, né, separei esse trechinho. Roma viu florescer no seu seio mais virtudes do que qualquer outra república. Então, algumas coisas explicam a grandeza de Roma, né? E aqui, né, Maquiavel abordando Tito Livio, muitas dessas conquistas foram permitidas por essa relação, né, patriciado-plebeia. Então não tem como não entender Roma sem entender essa relação entre patrícios e plebeus, né? Essa relação de amor e de ódio, de necessidade e de repulsa, certo? Então, sempre pontuada por essa questão das deliberações. Né? Então, vai haver aqui, né, abordando o nosso professor aí que está afastado, ou que já, né, que é o Marco Aurélio Nogueira, que ele trabalha essa coisa da política, né, da política com P maiúsculo, política com P minúsculo. Então, o diálogo, o debate, né, a tensão, né, estava presente em Roma. Né? Então, isso possibilitou com que, né, a cidade evoluísse, avançasse, né, tivesse ali, né, a sua grandeza. Então, como nós vamos ver, né, as tensões elas foram motivos tanto de conflitos quanto de avanços. Quanto ao capítulo 2, quantas espécies há de repúblicas e a qual pertencer à República Romana? Então, Roma, em princípio, foi uma cidade-estado, né? Assim como foi Atenas, assim como foi Esparta. Então, Roma, né, para depois se tornar aí um império. Então, ele nesse capítulo ele trabalha, de certa forma, com essa coisa de que apenas trabalha com as cidades autogovernadas. Então, não uma ideia de reino, uma ideia de império. Né? Então, ele aponta que Roma, né, evolui como cidade, né? Ele aponta que essas tensões, então as peculiaridades de Roma vão permitir com que ela, né, pudesse evoluir, né, a ponto de criar essas instituições. Então, vou tentar ser mais claro, né? Em Esparta, uma pessoa criou todo o corpo, né, de leis, né, que seria o Licurgo. Roma não acontece isso, né? Roma, as leis, em princípio, elas vão ser menores, elas não vão estar delimitadas, né, no papel, né, como a gente gosta de usar essa expressão,
Mas por conta dessas tensões de classe, por conta das vicissitudes, né, por conta dos desdobramentos da história de Roma, essas leis, esse corpo de instituições, essas instituições, elas vão crescendo, elas vão evoluindo, né, e elas vão permitindo com que aconteça mais harmonia entre as classes, né, como nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Trabalhando com a questão de Esparta, né, diz Maquiavel: feliz é a república a qual o destino outorga um legislador prudente, cujas leis se combinam de modo a assegurar a tranquilidade de todos, sem que seja necessário reformá-las. É o que se viu em Esparta, onde as leis foram respeitadas durante 8 séculos, sem alteração e sem desordens perigosas. Então, Esparta foi uma cidade-estado, né, bastante marcada por essa questão do lacônico, né, da questão da autoridade, da hierarquia, né, então da ordem. Então, ao contrário do que a gente viu em Atenas, né? Então, essa ordem, essa disciplina é muito valorizada pelo Maquiavel. Né? O Maquiavel vai dizer, né, que um dos motivos da grandeza de Roma foi a sua disciplina também, né? E não podemos nos esquecer que o exército romano ele vai, né, herdar um pouco, né, das estratégias dos espartanos, dos macedônicos, né? Adentrando, ainda evoluindo nesse capítulo 2, ele vai trabalhar, né, Maquiavel vai trabalhar Roma e suas formas de governo. Então, ali nesse capítulo, ele vai trabalhar rapidamente desde como se inicia uma organização da sociedade, né? Das famílias que se estabelecem num lugar, por que elas começam, né, a morar juntas, por que elas vão, a necessidade da segurança, né, de se organizar para ter a segurança, para ter a sua sustentabilidade, né, o despontar do poder, o despontar da autoridade, né, e aí com o tempo, né, você vai ter as primeiras noções de justiça. Então, ele rapidamente ele vai trabalhar com a ideia de que, primeiro, se valorizava muito um poder forte, né? Então, uma pessoa forte, né, que se enquadra dentro daquele rei forte, né, que impõe a ordem, que impõe a sua vontade, para depois, né, vai haver o que? A mudança, a preferência por um rei mais sábio, né? Então, ele vai meio que trabalhando com formas de governo, como nós vimos, né, com Aristóteles, com Platão, e ele dialoga com Aristóteles de certa forma, né? Então, o Maquiavel ele vai apresentar aqui uma visão, né, depois seria assunto para a gente conversar na aula com o professor Gileno, uma visão um pouco determinista, porque ele sempre vai colocar algumas formas puras de governo e, a partir das sucessões, principalmente levando em conta a hereditariedade, nós vamos ter degenerações. Então, diz ele, o primeiro rei, né, pode ser um rei forte, um rei sábio, mas o filho daquele rei, não necessariamente, ou o neto dele, vai ser forte, vai ser sábio, vai ter virtude. Então, vai haver degeneração, né? Então, com o tempo, esse cara ele pode se tornar um tirano, com isso, um corpo de pessoas mais sábias vão se levantar contra ele, né, vão lhe tomar o poder, aí vai montar um governo aristocrático, e aí, quando, né, haver essa sucessão, as pessoas não vão estar preparadas, né, e aí você vai ter uma degeneração para uma oligarquia. E com o tempo, né, o povo se volta contra essa oligarquia, forma um Estado popular, e aí vai degenerar numa anarquia, certo? Então, ele meio que não vai apontar as formas de governo que ele entende mais ou menos como puras, como boas formas de governo, né? E aí a gente vai ver que ele vai preparar, então, essa argumentação
para uma saída que nós vamos ver mais aí à frente. Então, separei mais um excerto para vocês. A lembrança do príncipe e dos seus ultrajes continuava viva. A oligarquia tinha sido destruída e não se queria restabelecer o poder de uma só pessoa. Organizou-se assim o Estado Popular, no qual a autoridade não recaía nem no príncipe, nem num pequeno número de senhores. Como todo governo, que ao começar sempre inspira algum respeito, o Estado Popular a princípio se manteve, mas bem por pouco tempo. Só até extinguir-se a geração que o havia posto no poder. Coisa, ele entende que quem cria esse poder cria até, né, com certo mérito, né? Entretanto, né, não significa que as próximas gerações que forem suceder a esse poder vão ter esse mérito, ou melhor dizendo, né, essa virtude, ok? Então, não tardou a desenvolver uma situação de licença em que não se respeitava mais os cidadãos nem as autoridades. Cada um vivia conforme o seu capricho e a cada dia ocorriam 1000 ultrajes. Constrangidos pela necessidade, advertidos pelos conselhos de um sábio ou movidos pela fadiga de tal licença, os homens voltaram ao império de um só, para recair de novo gradualmente da mesma maneira e pelas mesmas causas, nos horrores da anarquia. Então é aquela coisa que nós já vimos com o professor Gileno, né? Certas situações há um desvirtuamento, né? Vamos voltar ao conceito do Durkheim, né? Ele diz da anomia, são situações em que há um esvaziamento das regras, as regras elas já não impõem uma coerção, né, sobre as pessoas, então você tem ali uma licenciosidade muito grande, né, e aí voltando né, uma outra ideia do estado de natureza, né, então aí cada um vai fazer a sua justiça, vai defender a todo custo a sua pessoa. Então, esse é um raciocínio, né, como eu coloco na caixa azul, um pouco determinista, né, de que sempre numa forma pura de governo, você vai ter essa degeneração, esse desvirtuamento, né, essa corrupção vai estar presente. Então, é uma visão meio que, né, engessada de que em algum momento essa forma pura ela não vai dar conta de ter essa manutenção da estabilidade e da ordem. Então, qual seria a saída para o Maquiavel, né? E foi uma saída que Roma encontrou, uma forma mista de governo, né? Tal qual foi a República Romana, né? Uma forma mista que vai se estabelecer cada vez mais freios e contrapesos. Então, né, Montesquieu estaria muito longe disso, mas Roma já havia desenvolvido instituições, né, em que, né, o poder estaria dividido entre partes, né, sendo que umas partes poderiam funcionar como um freio e um contrapeso do outro. E aí diz ele, né, uma forma em que, se o príncipe, os aristocratas e o governo governam em conjunto o Estado, podem com facilidade controlar-se mutuamente, né? Então, isso é muito interessante, né? Vendo na história romana. Então, eu até brinquei com o professor Gileno numa aula, né? Dizendo que o auge de Roma foi a República, né? Muitos historiadores dizem isso. Por quê, né? Quando você tem a República, você vai ter esses poderes, né? Quando você se contrapondo, se chocando, né? Aquela coisa das tensões. E quando você vai ter a figura do imperador, é uma figura que se sobrepõe, né, aos outros poderes. Então, o imperador romano ele vai eclipsar o Senado, que sempre foi, né, uma das principais instituições de Roma. Então, Maquiavel disse, né, que Roma não teve o seu licurgo, né, que preparasse todas as leis e entregasse para a sociedade, né, mas que, né, foi pavimentado um caminho, né, para que essas leis, com o tempo, elas fossem
né, podendo aí evoluir, e aqui quem usa essa expressão é o próprio Maquiavel, né? Então, instituições que levassem Roma à perfeição, né? Não sei se perfeição era o termo mais correto, né? Porque algo perfeito, o nome já diz, né? Mas é o que ele usa, então eu estou mantendo aqui para vocês. Mais um excerto. A República, retendo os cônsules e o Senado, representou a princípio a mistura de duas das três formas mencionadas, a monarquia e a aristocracia. Só faltava introduzir o governo popular. A nobreza romana, pelos motivos que vamos explicar, tornou-se insolente, despertando o ressentimento do povo. Para não perder tudo, teve que ceder-lhe uma parte da autoridade. Do seu lado, tanto o Senado como os cônsules guardaram bastante dessa autoridade para manter a posição que ocupavam no Estado. Disso vai decorrer, gente, né, que o Senado permite a criação de um posto-chave aqui, né, que é o tribuno da plebe, certo? O tribuno da plebe ele vai ter muito poder, ele vai ter poder de veto, né? Com decisões do Senado, o tribuno da plebe ele tem poder de veto. Então, claro que, né, não, né, quando a gente lembra, por exemplo, da história dos irmãos Graco, que, né, lançaram aí seus projetos de reforma agrária, os dois foram assassinados, né? Não dá para dizer que sempre estar na posição de tribuno da plebe foi fácil, certo? Mas pensando em matéria de instituições, né? Cada um desses três elementos recebeu uma porção de autoridade. E isso é importante para a gente entender como funcionavam esses freios e contrapesos, ok? Então, no capítulo 3, né, e continuando esse raciocínio que coloca da exploração dos patrícios, né, os acontecimentos que levaram à criação dos tribunos romanos, instituição que aperfeiçoou o governo da República. Então, aqui Maquiavel novamente se vale daquela propensão da natureza maligna do homem, né? Então, vai dizer que, né, quando existia a monarquia, os patrícios eles se voltam para a plebe, tentam, né, persuadir a plebe, né, na empresa de afastar os reis tarquínios, né, naquilo que eles entenderiam como um caminho melhor, afastar o tirano, né, sempre vai ter em Roma essa coisa de um monarca representar o tirano, né? Então a plebe abraça a ideia, né, e eles montam aí a república a partir do afastamento dos tarquínios. E, né, em princípio, os plebeus não vão ver muita as suas demandas sendo atendidas. E aí, né, é que os plebeus se valiam para aquelas estratégias, né, que ficaram conhecidas, né, na história, né? Então, quando começou a haver essa exploração, houve a discórdia. E o que seria isso, né? Os plebeus, eles, como em princípio, né, as cidades-estados, uma próxima da outra, e a plebe sabia que ela era a principal força de uma eventual armada da cidade de Roma. Então, quando a plebe, né, se insurgia, se revoltava contra os desmandos dos patrícios, eles saíam da cidade e deixavam a cidade vulnerável para o ataque de nações vizinhas, de cidades-estados vizinhas, certo? Então, tornava frágil a cidade de Roma, né, que sempre foi uma cidade importante geopoliticamente pensando na Península Itálica, certo? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que quando, né, a ideia do exército de Roma é formado, a plebe é a base da infantaria romana. Então, sem a plebe não tem como ter um exército romano. Então, não adianta. Os patrícios sabiam que eles tinham, né, que aceitar, né, atender às demandas da plebe.
Caso contrário, né, seria ou poderia ser o fim da cidade de Roma. Então, e o tribuno da plebe foi, acho que, a maior conquista, né, da plebe. Por quê? Né? Diz aí o Maquiavel: a autoridade desses magistrados foi cercada de tantas prerrogativas e prestígio que puderam manter o equilíbrio entre o povo e o Senado, oferecendo um obstáculo para as pretensões insolentes da nobreza. Certo? Separei para vocês aqui, né, no texto não tem, mas eu trago aqui, como uma das grandes conquistas da plebe, né? Então veja, né, o tribuno da plebe, a assembleia da plebe, a lei das 12 tábuas, que foi, né, as leis antes elas eram, ficavam no território das ideias, né? E aí as leis passam a estar presentes ali para que as pessoas que soubessem ler, obviamente, pudessem observar. Então a lei passa a ser fixa, passa a ter materialidade, né? Outras leis vão permitir o casamento interclasses, né? A abertura para um consulado plebeu, o fim da escravidão por dívida, né? Como acontecia também na Grécia Antiga. Então, são conquistas históricas da plebe, e isso possibilitou, né, que houvesse durante muito tempo, e aí eu acho sim que esse é o auge de Roma, né, o que possibilitou com que ela se estabelecesse, se organizasse, se estabelecesse e tivesse, né, chancelada essa pretensão de ser potência, de ser império, civilizando, né, as suas nações vizinhas e assumindo uma posição hegemônica, né, na região do Mediterrâneo. Então, adentrando o capítulo 4, né, não vou me estender muito aqui, senão nós vamos ficar até altas horas. O capítulo 4 coloca isso, né? A desunião entre o povo e o Senado foi a causa da grandeza e da liberdade da República Romana. Então, nós temos conflito de classe, né? Não vou aqui assumir uma análise marxista, mas você vai ter, né, esse antagonismo de classe, né? Essas duas forças que se opõem, povo e aristocracia, né? Plebeus e patrícios. Então, esses mecanismos, essas instituições possibilitaram, né, essa convivência social, né? Possibilitaram, né, que essas demandas, né, essas vontades plebeias, né, fossem atendidas, né, por conta de tudo que nós falamos, né? Não tinha como desconsiderar os plebeus. Você pode, por exemplo, colocar escravos, né? Então, quando a gente ensina, né, por que Roma implode, né? Uma das hipóteses é de que, né, quando você tem a estabilidade das fronteiras, o final das guerras de conquista, você tem literalmente fechada a abertura para novos escravos. E aí você vai ter a plebe, né, urbana, não querendo voltar para o campo, né, só querendo voltar para o campo como proprietária, e aí você vai ter a crise da mão de obra escrava. Então, colocar escravos, tudo bem, você consegue tocar a economia, né, mas no exército não tem como. E Maquiavel já disse que colocar mercenários, né, também não vai trazer muita segurança e estabilidade para uma nação, certo? Então, era necessário, né, que se considerasse as demandas dos plebeus. E aí, para fechar o capítulo 4, né, então, para o autor, né, Roma apresentou boa educação, e boa educação proporcionou a Roma, né, muito conhecimento, muita tecnologia. Então, tive a felicidade de estar em Roma. E tem lugares em Roma, né, bebedouros públicos, que são da época da República Romana. Então, aquela água ela vem por um sistema de aqueduto,
né? Então, Roma desenvolveu engenharia, Roma desenvolveu uma série de coisas que foram aplicadas no dia a dia. Essa foi a grande diferença de Roma, talvez, para a Grécia, né? Se pensou muito, mas se colocou em prática pouca coisa ali, né? Então, Roma, nesse sentido, ela foi um pouco além. Então, boa educação, boas leis, boa disciplina. E isso tudo é prova da virtude de Roma, né, do sucesso de Roma, segundo Maquiavel. Ok? O capítulo 5º, né, ele coloca: quem se pode confiar com mais segurança à defesa da liberdade? Aos aristocratas ou ao povo? Quais são os que têm mais motivos para instigar desordens? Os que querem adquirir ou os que querem conservar? Então, aqui nós vamos, né, trabalhar com essa ideia da liberdade e também com a questão da busca pelo poder, né? E, e aí nós vamos ver que nesse capítulo aqui, eu, pelo menos na minha interpretação, vi que Maquiavel ele oscila um pouco na sua argumentação, certo? Então, a liberdade é um ponto essencial dentro do Estado, né? Então, aqui, pelo que eu entendi dele, ele coloca que a liberdade, né, é uma condição, né, sine qua non, né, uma condição indispensável para o desenvolvimento, né, de uma civilização, certo? Então, a Roma progrediu porque tinha liberdade, né? E segundo ele, Roma, né, em Roma, a liberdade ela estava com o povo, né? Então fica um pouco abstrato nesse sentido, pelo menos para mim, né? E aí ele vai fazer essa reflexão de quem tem mais potencial para assegurar a liberdade, né? Se é o povo ou se é a aristocracia. E aí ele vai dizer, né, ele vai partir ali do seu argumento que deve se dar a, a defesa da liberdade, né, para quem tem menos cobiça, né? Ele vai colocar os recursos, o poder, né, da liberdade devem ser atribuídos a quem tem menos cobiça. É bem aquele, acho que bem aquele argumento de que algumas pessoas têm, o fulano de tal ele é rico, então é melhor votar nele porque ele já é rico, certo? Então ele não vai ser corrupto porque ele já é rico, então não tem porquê, né? É um argumento um pouco fraco, né? Então, ele vai, né, na minha visão aqui, então, quero que vocês tenham a sua leitura e qualquer coisa vocês podem criticar aqui a minha análise, né? Ele vai apresentar uma contradição. Então, primeiro ele diz que é razoável que o povo proteja a liberdade, porque o povo tem menos cobiça, né? O povo tem menos avareza, né? Na visão dele, o povo, naquilo que nós já vimos no Príncipe, ele só não quer ser degradado, ele só não quer ser oprimido, né? E depois ele vai continuar a reflexão dele e vai, de certa forma, concordar com os espartanos, venezianos, de que o povo é mais inquieto, é mais propenso a disenções, a insurgências, né? E aí ele vai dizer que não, é melhor mesmo a liberdade ficar, né, sendo resguardada, ou o poder resguardado por quem tem, né, assim, mais poder, no caso, mais força social, que seriam os aristocratas, ou que seria os melhores, os oligarcas, né? Então, não vai ter uma visão muito clara de quem deve ter essa salvaguardar a liberdade. Então, vai ser uma coisa muito das circunstâncias. Cada circunstância, cada lugar, né, é melhor que esse ou aquele, né, assegure a liberdade e tem acesso ao poder. A respeito do poder, eu separei esse excerto para vocês. No entanto, as dificuldades são criadas mais frequentemente pelos que já possuem. O temor de perder o que se tem provoca paixão igual à causada pelo desejo de adquirir. É natural dos homens não se considerarem proprietários tranquilos, a não ser quando podem acrescentar algo aos bens que já dispõem. É preciso considerar também que quanto mais o indivíduo possui, mais aumenta o seu poder. É mais fácil para ele provocar alterações de ordem. E o que é bem mais funesto, sua ambição desenfreada acende o desejo de posse no coração dos que não tinham, seja como vingança para despojar os inimigos,
seja para compartilhar as honrarias e riquezas de que querem fazer uso ilícito. Então, acho que a palavra equilíbrio, ela serve para ser utilizada em vários sentidos na vida, na política, na natureza. Então, a partir do momento em que você vai causar um grande desequilíbrio, a implicação mais, assim, mais óbvia, mais assim, clara, é da desordem, né? É do caos. Então, quando você vai trazer, por exemplo, pensando numa questão geopolítica, né? Você vai ter os países que vão se colocar ali numa posição geopolítica, num continente. Eu penso na Guerra do Paraguai, né? Então, você tinha lá o Brasil, você tinha a Argentina como grandes países, você tinha o Paraguai que olhava os dois ali, né, com aquela desconfiança. Então, ele percebe que o grau de influência desses países aumenta e isso vai trazer alguns riscos, né? Suspeita-se da ação desses países. Então, sempre que o equilíbrio ele é rompido, ele vai trazer implicações negativas, né? Seja para os países, seja para a sociedade, seja para a riqueza, igual o nosso país, né? Tentando dar mais um exemplo, nosso país é um dos campeões mundiais em concentração de renda. Então, isso só vai trazer, na minha modo de opinião, uma coisa, tensão, porque, né, essa desigualdade ela é gigantesca. Então, não tem como você ter uma estabilidade quando esse desequilíbrio, né, é muito grande. Não sei se minhas reflexões foram interessantes ou acertadas, né? E chegamos no último capítulo, é o capítulo 9, né, desses que o professor separou para a gente. É preciso estar só para fundar uma nova república ou para reformá-la de modo totalmente novo. E aqui ele vai defender a atuação exclusiva de um estadista, né, de um legislador, né, na construção das leis, né, na defesa da causa pública. E é uma visão tanto quanto distinta de hoje, né, quando a gente pensa numa Assembleia Constituinte, né, na composição de uma Assembleia Constituinte, em que pessoas são escolhidas para preparar uma Constituição, para deliberar, debater, né? Aqui ainda é uma visão tanto quanto, né, um pouco conservadora, né, de que um sábio ele vai ter, né, a noção do que é bom para a cidade. E aí ele vai citar Rômulo, né, que sempre ou em prol da coisa pública, né? Então, na visão do Maquiavel, dentro da argumentação dele, Rômulo nunca atuou, né, por questões pessoais. Rômulo, né, como nós vamos ver aí, não atuou, né, não matou o seu irmão apenas para, né, acumular poder, mas matou o seu irmão porque o seu irmão feriu a coisa pública, né? Ele violou a coisa da lei pública, a lei, né, estabelecida na República, ou que envolve a ideia da coisa pública. Então, é que ela vai ter esse choque aí entre, né, o público e o privado. E na visão do Maquiavel, né, sempre Rômulo atuou em defesa da coisa pública. Vejam, né, já estou concluindo. Deste modo, o legislador sábio, animado do desejo exclusivo de servir não aos seus interesses pessoais, mas os do público, e trabalhar não em favor dos próprios herdeiros, mas para a pátria comum. Não poupará esforços para reter em suas mãos toda a autoridade, e nenhum espírito esclarecido reprovará que se tenha valido de uma ação extraordinária para instituir o reino uma república. Alguém pode ser acusado pelas ações que cometeu e justificado pelos resultados desta. E quando o resultado for bom, como o exemplo de Rômulo, a justificação não faltará. Só devem ser reprovadas as ações cuja violência tem por objetivo destruir em vez de reparar, né? Então, os fins justificam os meios. Nós devemos perdoar Rômulo pelo assassinato do seu irmão, né? Devemos perdoar por quê? Porque ele o fez para defender a causa pública, certo? Então, ao contrário da história de Antígona e Creonte, né?
que a Antígona vai sepultar o irmão e vai violar a lei da cidade, né? Então, aqui não acontece isso. Então, o Rômulo sacrifica alguém da sua família em prol do bem comum, que é uma coisa que a gente, trazendo para os dias de hoje, vê muito pouco, né? Algum político que vai, né, a ir contra as questões familiares e pessoais para defender o bem comum. A gente vê o contrário, né? A gente vê no patrimonialismo o político que se vale do público para atingir fins privados, né? Então, concluindo esse capítulo 9, caminhando para a conclusão, Maquiavel aponta então que Rômulo teve serenidade ao lançar as bases do Senado e do consulado, né? Porque seria, na visão do Maquiavel, é insuportável para um homem sozinho conseguir governar, legislar, né? Como já diria Montesquieu mais à frente, né? Então, na visão do Maquiavel, por mais que Rômulo não tenha lançado, né, os freios e os contrapesos, ele lançou as bases. Ele permitiu que essas instituições fossem sendo aprimoradas, né, e que tivessem tanto sucesso lá no futuro. Tá? Então, né, sem repetir tudo que eu já disse aqui, né, esse eu acho que é um ponto muito importante desse capítulo. Ok? Vamos lá, continuando então aqui. Para finalizar, separei aqui um apêndice para vocês, né? O que seria da prevenção da corrupção, né? Então, e isso vai estar no texto do Quentin Skinner, né? Para o Maquiavel, então, gente, existe uma propensão das pessoas em priorizarem as suas ambições, né, e relegarem o espaço público. Então, é aquela natureza corruptível do homem, né? Então, você vai ter que ter sempre as instituições, né, fazendo essa coerção nas pessoas para colocar freio nas ações das pessoas, né? Então, na visão do Maquiavel, só um governo, né, o governo misto, que ele diz ser o ideal, não é suficiente para evitar a corrupção. É preciso que existam instituições livres, variadas, órgãos, né, que vão trazer essa eterna vigilância, né? Então, a fiscalização vai despontar como um instrumento do Estado. Então, esse é um ponto interessante, né? Isso é uma coisa muito comum nos nossos dias, ou na análise, quando nós trabalhamos com a teoria do Estado Democrático de Direito, né? Então, mas isso também está presente aqui no Maquiavel, e é interessante de chamar a atenção para isso. E para fechar, né, só mais um raciocínio aí, uma questão interessante, que eu até brinquei com o professor Gileno, né? Quando a gente teve lá na nossa discussão no dia de manhã, a respeito de César, né? César foi um grande nome, César foi um estadista, né? César foi um dos grandes nomes da história, mas César também, né, foi corrupto, né? E aí o que eu quis dizer, né, pro professor naquele momento, né, é que César, ele, né, se ele é populista ou não, aí nós não vamos entrar no mérito, mas César é um cara que teve uma ambição desmedida, né? César é uma pessoa que quis ter poder a qualquer custo, certo? Então, na visão do Maquiavel aqui, que está comentando o Skinner, quando isso acontece, César colocou a sua pessoa no centro das coisas, e não o público, né? Ele tinha o completo domínio da sua legião, do exército romano, né? E aí as pessoas respondiam mais, atendiam mais às suas vontades do que, né, as leis de Roma. Então a lealdade das suas legiões era a ele e não às instituições, certo?
Então, ele começa a se apropriar, se aproveitar, melhor dizendo, dessa situação, dessa circunstância, dessa conjuntura. E aí ele vai ser chamado de tirano pelos senadores romanos, porque na visão destes, César tem uma vontade muito grande de poder, certo? Mais do que o seu papel dentro das instituições romanas, né? Então, fechando aqui, trazendo mais um pouco de história, a expansão de Roma, ela vai trazer importância política para o exército e principalmente para as figuras de destaque dentro do exército. E isso, né, na visão do Maquiavel, que o Skinner está colocando aí, né, quando isso se estabelece definitivamente, a partir da conquista da Gália, vamos lembrar da questão do triunvirato romano, né? Então você tem as instituições que durante muito tempo funcionaram, elas também por tensões de classe, né? Conflitos de interesse, nós vamos ter uma completa desordem, uma completa anomia, né? E aí isso, na visão do Skinner, na visão do Maquiavel, né, acabaram por tornar Roma, né, escrava por conta disso. As vontades dessas pessoas sobrepuseram as instituições romanas. Então Maquiavel vai dizer, né, num dos outros capítulos aí, de que seria necessário não ter, né, que os principais cargos militares eles fossem de curto mandato, para que houvesse essa reciclagem e essa pessoa não acumulasse poder. Então, vou fechar, né, minha apresentação com um excerto aí do texto do Skinner. Vou começar a ler aqui a partir disso. Isso porque, quando tal livre autoridade é concedida por muito tempo, é sempre em detrimento da liberdade, visto que a autoridade absoluta sempre corrompe os cidadãos, convertendo-os em seus amigos e partidários. Foi o que aconteceu aos exércitos romanos na última república. Quando um cidadão era por muito tempo comandante do seu exército, ele ganhava seu apoio e tornava-o seu partidário, de forma que o exército, com o tempo, esquecia o Senado e considerava-o como seu chefe. Aí bastava que Sula, Mário e mais tarde César procurassem soldados que os seguissem em oposição ao bem público, para que o equilíbrio da Constituição pendesse tão brutalmente para um dos lados que logo sobrevinha a tirania. Certo, galera? Então, essa foi, né, a minha aula para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito, né, aqueles que viram aí a aula até o fim, né, os que participaram dos plantões, né? Vou continuar aí durante todo o mês de setembro, atendendo aí as suas demandas. Agradeço novamente ao professor Gileno, né, um cara que eu tenho profundo respeito e consideração, que contribuiu muito na minha formação, né? Então, talvez se eu esteja aqui, ele também tem um papel muito grande nisso. Valeu, abração e que nós tenhamos paz e ordem na nossa vida. Tchau, tchau.